Cara, eu já vi muita coisa em animes ao longo de todo esse tempo, mas acho que pra mim é a primeira vez que eu vejo um autor fazer um anime nesse estilo. Talvez só um anime chegue perto dele, e vocês conhecem muito bem. No começo, o narrador faz uma pequena apresentação dos personagens do anime, que são 7 irmãos e são filhos de um empreendedor muito rico e que futuramente irão receber uma herança absurda. Logo na sequência, temos o nosso protagonista Arata, conversando com seu irmão Shion e pedindo dicas de como arrumar uma namorada. Sabe quando você está conversando com um amigo seu que tem a skin lendária e você pede dicas para ele de como chegar em alguma garota e ele simplesmente fala: "Chega na mina, mano. Comigo sempre deu certo." Essa foi a sensação da conversa do Shion e do Arata. Ele só pediu pro Arata seguir o fluxo. Mas o Shion ainda fala que, como herdeiro da família Shiunji, o Arata pode conseguir qualquer garota que quiser. Só que o problema dele é que ele é muito passivo e não consegue chegar nas garotas. Tem até uma garota que o Arata gosta, e o Shion pede para ele investir nela. Só que ele disfarça dizendo que só acha ela bonita e não é nada demais. Ele também fala que não acredita que o destino está preparando uma garota somente para ele, e diz que nem acredita mais nesse negócio de destino. Realmente, você achar que todo anime é Your Name realmente não dá muito certo. E é nesse momento que chega as 5 irmãs gatas do nosso protagonista. A Oka fala pra ele que isso não é postura de um membro da família Shiunji. A Seiha fala que os garotos não pensam em mais nada além de garotas. A Minami, que parece ser meio burrinha, complementa a fala da Seiha. A Bunny, que é a mais velha, meio que ri da fala da Minami. E a Kotono, que é a mais nova e tímida também. É importante dizer que cada um dos irmãos tem uma diferença de idade de 1 ano em relação ao outro. Somente o Arata e a Oka, e o Shion e a Minami, que são gêmeos, têm a mesma idade. A Oka, inclusive, fala que a conversa do Shion e do Arata de certeza era do Arata pedindo detalhes da relação do Shion com a sua namorada. E o pior é que o Shion concorda e ainda diz que ele falou que o corpo da Oka está se tornando cada vez mais de mulher. Meio estranho falar isso sendo que são irmãos. E mais estranho ainda é ela ficar com vergonha disso, mas com muita raiva também, e manda o cachorro da família atacar o Arata. Esse parece ser aquele típico anime onde o nosso protagonista só sofre o anime inteiro, porque até agora ele não consegue arrumar uma namorada, é zoado pelas irmãs e agora tá com as nádegas doendo e sendo mordidas por um cachorro. Após se levantar depois das mordidas do cachorro, ele diz que nem faz sentido ele pensar isso das irmãs. No caso, ele tá falando de pensamentos impuros. Mas aí, a Seiha fala de algo que aconteceu entre ele e a Kotono. Só que ele logo diz que tudo aquilo tinha sido um mal entendido. Pelo visto, foi muito pesado a situação, porque até a Bunny diz que isso foi um choque muito grande. E fala que é normal ele pensar esse tipo de coisa, já que está rodeado de um monte de garotas lindas. Depois disso, a Seiyu traz um pensamento mais lógico, no caso da ciência, falando que no ponto de vista biológico, é sem sentido ele pensar esse tipo de coisa. E a Bunny insiste que é normal, porque há coisas que a mente humana pensa que parecem não fazer sentido. Não sei não, viu? Uma hora defender um cara, outra hora humilham ele. Quero ver onde é que isso vai parar, viu? A Minami até defende, entre muitas aspas, o Arata, dizendo que é um cara legal. Só que quando ele vai agradecer, a Minami desfere um soco bem na sua barriga. E se desculpa dizendo que era porque estava jogando até agora há pouco. A Bunny faz um elogio ao Arata, dizendo que ele é bem bonito, mas que a personalidade não ajuda. Essa Bunny aí tá um pouco suspeita, viu? Alguma das outras, que eu não consegui identificar, fala pra ele não desperdiçar os genes do pai delas, agindo dessa forma. A Oka pergunta se todos estão livres no sábado, porque eles vão comemorar o aniversário da Kotono. O Shion diz que sim, que o seu encontro é só no domingo,
Então fica combinado entre eles, apesar do Arata não ter nem direito de questionamento. Mas mesmo assim, a Kotono pergunta se ele vai fazer algo no sábado, e ele diz que não tem problema. Na estação de metrô, todos os garotos ficam secando as 5 irmãs, chamando elas de lindas e tudo mais, e falando do privilégio que é morar com elas. Mas só não fala isso pro Arata, porque as garotas elogiam até o Shion, mas com ele, só os garotos reparam na sua forma física. Já na escola, o Arata fala dessa situação, das pessoas acharem que é as mil maravilhas morar com essas 5 garotas. O Shion fala que é normal, já que as pessoas só veem o superficial. O Arata continua dizendo que é a pior coisa que tem, porque as garotas zoam com a cara dele, e ele não pode fazer nada para revidar. E ainda tem o pai deles, que sempre fica do lado delas. Até o Shion diz que já sofreu muito com isso na infância também, mas fala que não tem problema, pois mora com 5 garotas lindas. O Shion dá detalhes sobre cada uma das irmãs. A Bunny tem 18 anos e está na faculdade. Tem uma personalidade gentil e feliz, o que faz com que se dê bem com todo mundo. A Seiro, que é a segunda mais velha, tem 17 anos e está no 3º ano. É a presidente do clube de ciências e tem uma aparência fria e calma. Oka tem 16 anos e está no 2º ano. Tem as mesmas características da Bunny, se dando bem com quase todo mundo. A Minami tem 15 anos e muito provavelmente vai ser uma atleta no futuro, pois tem um porte atlético e se dá muito bem nos esportes. E por fim, a Kotono, que tem 14 anos e está no último ano do fundamental. Tem uma aparência mais tímida e fofa, e assim como todas as outras, por conta das suas características, chama a atenção de vários garotos. O Arata diz que mesmo assim não consegue vê-las além disso, mas o Shion fala que para as outras pessoas elas só são garotas lindas, e ainda fala novamente do caso da Kotono, que pelo que o Arata falou, ela se declarou para ele, dizendo que gostava dele, mas ele fala que foi naquela época. Ela já deve pensar bem diferente, mas pelo que dá para ver dela, não parece que ela pensa muito diferente de antigamente não, viu? Depois disso, passa aquela garota que aparentemente o Arata gosta. Então Shion diz que o cenário para eles é favorável, mas o que pesa contra o Arata são os seus traumas de infância, que fizeram ele ser passivo demais em relação às garotas. Já em casa, o Arata fica deitado na cama e olhando o celular com o número daquela garota. Naquele nosso momento de otaku tímido, sem saber se manda mensagem ou não para ela, ou até mesmo segue ou não no perfil privado no Instagram. E assim como nós, ele desiste, dizendo que ela nunca aceitaria. Logo depois disso, a Oka chega em seu quarto pedindo para ele o caderno emprestado. Enquanto anota as coisas do caderno do Arata, ele fala que ela está usando roupas leves demais, e ela diz qual é o problema disso, já que está em sua casa, não tem com que se preocupar, e que quando eram crianças, sempre tomavam banho juntos. Depois disso, ela pede para que ele fale sobre aquela garota que ele gosta, mas o Arata fala que não é nada disso, que ele só achou a garota bonita. A Oka fica surpresa com o nome dela, já que estão no mesmo comitê, e diz que vai ajudá-lo, falando para ela sobre ele. Só que o goleiro Arata, que só fica na defesa, diz que não quer a ajuda dela. E ela pergunta qual é o problema. Não que esteja fazendo isso por ele, mas fazia pelo pai deles para não decepcioná-lo. E o Arata fala que não é preciso, ele faz as coisas do jeito dele. E pelo que a gente pode ver, dá muito certo, né? E a Oka diz que só queria ajudar, e acha muito difícil ele conseguir uma garota decente. E o pior é que ele concorda com isso. Aí no quarto da Kotono, tá lá ela, observando uma foto com os 6 irmãos. E claro, olhando com mais afinco para o Arata. Agora, o Arata fica naquela reflexão de como seria a sua vida se não fosse da família Shionji, e como seria não ter as 5 irmãs. E logo nessa hora, aparece um flashback onde vemos o nosso amigo Arata tendo a sua primeira decepção amorosa. E chega então o dia do aniversário da Kotono. O Arata se arruma bem como para um aniversário, e recebe até elogios da Oka. Só que ele ainda fica nesse pensamento, e de que é impossível agora mudar essa situação. Foi o destino que o colocou aqui. No meio disso, já está tendo uma discussão entre 2 das irmãs, a Oka e a Minami, porque a Minami acabou perdendo um dos fones da Oka, e ela fica muito brava, dizendo como que vai
vai usar somente um lado, mas a Minami promete que vai conseguir achar o outro. Mas a Oka nem quer saber e diz que ela tem que treinar mais o cérebro e menos os músculos. A Minami fica brava também, dizendo que ela não precisava falar assim e que mesmo se ela não achar, vai comprar um novo. E cita o broche da mãe delas que a Oka perdeu, mas fala que já pediu desculpa muitas vezes por causa disso. O Shion pede para elas se acalmarem, mas elas continuam discutindo, até que o Arata manda elas pararem, e que são todos irmãos, independente de tudo, e que tem que se dar bem um com o outro. A Oka fala que agora ele quer dar uma de irmão mais velho, e isso dá muita vergonha. A Seiho também pede para elas se comportarem, já que o pai dele já deve estar chegando. E é nesse exato momento que ele chega. E antes deles brindarem o aniversário, ele pede para esperarem, pois tinha algo muito importante para falar, e que prometeu à mãe deles que contaria no 15º aniversário da Kotono, mas que nada disso irá mudar na relação deles e do amor que ele sente por eles. E a coisa importante é o quê? Que eles não são irmãos de verdade, que na verdade todos eles são adotados. Evidentemente, todo mundo fica surpreso e em choque, principalmente o Arata e a Oka. E ele continua explicando que somente o Shion e a Minami são gêmeos de verdade, mas o restante não tem qualquer laço de sangue. O pai deles diz que isso foi um acordo entre ele e a Chihiro, que é a mãe deles, e que esperam que agora eles consigam lidar bem com isso. E por fim, pede que todos se alegrem e que a ocasião de aniversário é um momento feliz. Mas claro, depois de uma notícia dessa, todo mundo fica naquele clima meio merda, sem saber o que fazer ou o que falar. Depois do jantar, todos se reúnem para falar sobre isso, e a Minami parece que é a menos afetada. Até a Bunny fala que ela herdou muito a positividade do pai delas, só que a Seiho fala que isso não faz nem sentido, já que elas não têm nenhum laço de sangue com o pai. Até o Arata fala que ainda é cedo demais para fazer esse tipo de piada, e a Oka diz que será que não haveria melhor ocasião para o pai dizer isso, mas a Seiho diz que não, que esse era o melhor momento, dada a promessa que ele fez à mãe deles. Mas a Oka mesmo assim não aceita, pois se sente traída por ele ter escondido isso por tanto tempo. A Seiho pergunta se a Bunny lembra de algo sobre isso de quando era pequena, já que ela tinha 4 anos quando isso tudo começou. Mas apesar de algo estar a incomodando, ela diz que não se lembra de nada. Mas a Oka e a Seiho pedem para ela dizer logo, porque não que isso seja pior do que elas já ouviram. E a Seiho fala também que não que isso também fosse fortalecer ou não ainda mais os laços dele. Nem o Arata tá se aguentando mais com essas piadas de laços de sangue. Mas a Bunny insiste que não é nada importante, e nada disso vai mudar o relacionamento de 15 anos entre eles, e que ela não pensa neles de outra forma além de irmãos. Todos concordam com o que ela diz, e a Bunny conclui pedindo para que todos vão dormir, porque amanhã tem que acordar cedo. Não sei o motivo, porque na minha lógica, amanhã é domingo, mas beleza. O Arata ainda fica bem pensativo nessa história, e depois disso ele pensa novamente na garota que ele gosta, e vai tomar um banho. Enquanto tira a roupa para entrar no banheiro, ele pensa que talvez tenha sido uma decisão sábia do pai contar nesse momento, porque agora eles já são grandes o bastante para aceitar. E ele vai continuar a sua vida solitária, vivendo com as 5 irmãs da mesma forma. Mas quando ele entra no banheiro, ele dá de cara com a Kotono. Os dois ficam se olhando fixamente com vergonha, e logo depois o Arata sai reclamando de que ela estava quieta demais, e por isso ele nem percebeu. Só que quando ele vai saindo, ela pede que ele lave as suas costas como sempre. E ele vai, mesmo reclamando, dizendo que ela já está bem crescidinha e tem que se lavar sozinha. Mas ela diz que gosta quando ele lava. E mesmo ele olhando para ela assim, ele diz que não sente nada, só consegue ver a irmãzinha dele. Depois que acaba, ele sai e pede para ela se lavar direito, e que foi um dia e tanto para todos eles. A Oka também está bem pensativa, e conversando com o Shion, ela diz que todos devem apoiar a Kotono, porque foi logo no aniversário dela, e ela é a mais nova e tudo mais. E ela pergunta sobre ele, já que na hora ele não falou nada. Mas ele diz para ela
fala que tudo continua da mesma forma. Pelo menos ele e a Minami são mesmo irmãos. E a Oka pergunta se o Arata falou alguma coisa sobre, já que eles viveram tanto tempo achando que eram gêmeos, mas o Shion fala que nada vai mudar nisso. Ele vai continuar sendo o herdeiro da família e o irmão mais velho confiável. E ela concorda, dizendo que espera que sim. Então ele conclui dizendo que a única coisa que vai mudar é que eles agora podem se casar entre si. E é nesse momento em que lá no banheiro, a Kotono está abraçando o Arata.